Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Jeremias 26 relata o confronto público entre o profeta e as autoridades religiosas e civis após a proclamação da mensagem de juízo no templo. Seus versículos revelam a tensão entre a fidelidade à palavra de Deus e a resistência daqueles que rejeitam a verdade. É um texto que destaca a coragem profética, a seriedade do arrependimento e a responsabilidade de ouvir e discernir a mensagem divina. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Jeremias 26 do livro de Jeremias da Bíblia. Jeremias ameaçado de morte. No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. 2 Assim diz o Senhor: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu ordenar a você, não omita uma só palavra. 3 Talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. 4 Diga-lhes: assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem nem seguirem a minha lei, que dei a vocês. 5 E se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido. 6 Então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e desta cidade, um objeto de maldição entre todas as nações da terra. 7 Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. 8 E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo prenderam e disseram: você certamente morrerá. 9 Porque você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló e que esta cidade ficará arrasada e abandonada. E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. 10 Quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até o templo do Senhor e se assentaram para julgar, à entrada da porta nova do templo do Senhor. 11 E os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte porque profetizou contra esta cidade. Vocês o ouviram com os seus próprios ouvidos. 12 Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo: o Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade tudo o que vocês ouviram. 13 Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. 14 Quanto a mim, estou nas mãos de vocês, façam comigo o que acharem bom e certo. 15 Entretanto, estejam certos de que, se me matarem, vocês, esta cidade e os seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente, pois, na verdade, o Senhor enviou-me a vocês para anunciar essas palavras. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Contexto de Jeremias 26. Este capítulo mostra o custo de anunciar a verdade de Deus. Jeremias recebe ordem de pregar no pátio do templo. Ele fala a líderes religiosos, autoridades e ao povo. A mensagem confronta diretamente a falsa segurança religiosa. O resultado imediato é ameaça de morte. Jeremias 26 não trata apenas de profecia, mas de perseguição contra quem fala em nome de Deus. Primeiro, a ordem de Deus a Jeremias, versículos 1-6. Deus manda Jeremias falar todas as palavras, sem omitir nada. Chamar o povo ao arrependimento. Advertir que o templo não os protegeria automaticamente. O ponto central.
O templo só teria valor se o povo obedecesse a Deus. A referência a Siló é crucial. Siló foi um antigo centro religioso. Foi destruído por causa da infidelidade do povo. Deus ensina que religião sem obediência não impede o juízo. Segundo, a reação do povo e dos líderes religiosos, versículos 7 e 11. Ao ouvir Jeremias, sacerdotes e falsos profetas se revoltam. Acusam Jeremias de blasfêmia. Pedem sua execução pública. O motivo da acusação: Jeremias falou contra o templo. Isso abalava a crença de que Jerusalém era inviolável. Muitas vezes, a verdade incomoda mais do que o erro. Terceiro, a defesa de Jeremias, versículos 12 e 15. Jeremias não recua nem se defende com astúcia política. Ele afirma: foi enviado por Deus. A profecia tinha o objetivo de levar ao arrependimento. Se fosse morto, seria sangue inocente. Sua postura é clara: estou nas mãos de vocês. Jeremias demonstra coragem, fidelidade e submissão a Deus, mesmo diante da morte. Voltamos a ler. 16 Então os líderes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do Senhor, do nosso Deus. 17 Alguns dos líderes da terra se levantaram e disseram a toda a assembleia do povo. 18 Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo, um monte coberto de mato. 19 Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. 20 Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. 21 Quando o rei Jeoaquim, todos os seus homens de guerra e os seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. 22 Mas o rei Jeoaquim mandou ao Egito Elnatã, filho de Acbor, e com ele alguns homens. 23 Os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Jeoaquim, que o mandou matar à espada. Depois, jogaram o corpo dele numa vala comum. 24 Mas Aicão, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Análise textual. A seguir está uma explicação didática, clara e progressiva de Jeremias 26, destacando a mensagem central do capítulo, o sentido histórico e espiritual e, ao final, as ligações com o Novo Testamento para facilitar a compreensão. Quarto, a decisão dos líderes e o exemplo do passado, versículos 16 e 19. Alguns líderes agem com sabedoria. Lembram do profeta Miqueias. Ele anunciou destruição semelhante. O rei Ezequias não o matou. Pelo contrário, arrependeu-se e Deus poupou a cidade. Isso ensina que a profecia dura pode ser instrumento de salvação. O arrependimento pode mudar o destino anunciado. Quinto, o contraste. O profeta Urias, versículos 20 e 23. O texto mostra um caso oposto. Urias profetizou como Jeremias. Fugiu com medo. Foi capturado, extraditado e morto. Seu corpo foi tratado com desprezo. Isso mostra que nem todos os profetas foram poupados. Falar a verdade pode custar a própria vida. Sexto, a proteção de Jeremias, versículo 24. Jeremias é salvo graças a Aicão, filho de Safã, um homem influente que interveio. Isso revela: Deus age também por meio de pessoas justas. A proteção divina nem sempre é milagrosa, mas providencial. Sétimo, mensagem central de Jeremias 26. Este capítulo ensina que 1. Deus exige fidelidade total à sua palavra. 2. O arrependimento ainda pode evitar o juízo. 3. A religião sem obediência é vazia. 4.
Os mensageiros de Deus podem ser perseguidos. 5. Deus continua soberano, mesmo em meio à oposição. Em resumo, a verdade de Deus não muda para agradar as pessoas, ela confronta para salvar. Ligação com o Novo Testamento. Jeremias 26 tem ligações muito claras com o Novo Testamento, especialmente com a vida de Jesus e dos apóstolos. Primeira, Jeremias e Jesus. Jeremias profetiza no templo. Jesus também denuncia a falsa segurança religiosa no templo. Ambos são acusados de ameaçar o templo. Ambos enfrentam líderes religiosos hostis. Jesus cita ideias semelhantes ao falar da destruição do templo. Segunda, profetas perseguidos. No Novo Testamento, Jesus afirma que os profetas foram perseguidos. Jeremias e Urias são exemplos claros disso. Jeremias 26 ajuda a entender por que Jesus foi rejeitado. Terceira, sangue inocente. A fala de Jeremias sobre sangue inocente antecipa a condenação injusta de Jesus, a responsabilidade moral de quem rejeita a verdade. Quarta, coragem na missão. Os apóstolos, após Jesus, pregam apesar das ameaças. Dizem que é preciso obedecer a Deus antes dos homens. A atitude de Jeremias é o mesmo modelo seguido no Novo Testamento. Aplicação para hoje. Jeremias 26 nos desafia a refletir. Aceitamos correção espiritual ou reagimos com rejeição? Valorizamos a verdade ou apenas o que nos conforta? Temos coragem de permanecer fiéis, mesmo sob pressão? A lição final é profunda. Deus procura corações obedientes, não apenas templos cheios. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!